Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 17 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Antes de nós iniciarmos essa aula, eu peço que você tenha em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, um lápis, uma caneta e uma borracha. O assunto da nossa aula de hoje é a produção escrita de uma crônica literária. Então, na aula anterior, nós estudamos o que é uma crônica literária e hoje vai ser o momento de você colocar em ação, a prática escrita desse tipo de texto. Os objetivos propostos para essa aula são compreender a crônica como um gênero de circulação social cuja função é entreter, divertir, levar a uma reflexão, aplicar os conhecimentos sobre o gênero estudado, produzir uma crônica literária incorporando ao texto as características desse gênero. Antes de nós iniciarmos as orientações para a produção do texto, vamos relembrar o que é uma crônica e quais são as suas características. A crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa, ou seja, em parágrafos, geralmente produzido para meios de comunicação, como, por exemplo, jornais e revistas. Além de ser um texto curto, possuem também uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. A crônica é um gênero entre o jornalismo e a literatura. Características, então, de uma crônica literária, Porque nós vamos ter aí ao longo do estudo das crônicas, nós vamos ter diversos tipos de crônicas. Nós temos a crônica literária, a crônica esportiva. Então, nós vamos, ao longo das nossas aulas, estudando, os vários tipos de crônicas. Hoje, nós ficaremos com a crônica literária. Então, anotem estas características. É uma narração curta, descreve fatos da vida cotidiana, ela pode ter caráter humorístico, crítico, satírico ou ainda irônico. Quando possui, os personagens são personagens comuns. A crônica segue um tempo cronológico. O uso da linguagem coloquial na escrita e também nas falas das personagens é muito comum nas crônicas. E a linguagem é uma linguagem simples. Também nós vamos observar que nas crônicas literárias nós podemos ter narrativas em primeira ou terceira pessoa, quase sempre como quem conta um caos. Então, quando a narrativa ela estiver em primeira pessoa, é quando o personagem ele participa da história e também é o narrador da história. Nesse caso, nós teremos um foco narrativo em primeira pessoa com o uso de pronomes eu, nós, ou verbos que são aplicados à primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural, pronomes também de primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Quando a narrativa se der em terceira pessoa, nós temos um foco narrativo, em terceira pessoa. Então, eu vou usar muito o ele, ela, eles, elas, verbos e pronomes que se aplicam à terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Quando a narrativa está em primeira pessoa, nós chamamos de narrador personagem, Lembrando que nós temos lá uma aula que vai falar só do foco narrativo e dos tipos de narrador. Já o narrador em terceira pessoa é o chamado narrador observador ou ainda narrador onisciente. Também a crônica literária circula por meio da publicação em livros, Então, as crônicas literárias, elas vão ser publicadas, elas vão ser reunidas e publicadas nos livros. Muitas vezes, a crônica literária é pura ficção, Nem sempre o que está escrito
tem ali 100% de veracidade, né? Pode ser ficção. Os temas são relativos a questões éticas, de relacionamentos humanos, das relações econômicas, sociais, políticas, né? Então, temas variados do nosso cotidiano. Por ser uma narrativa, esse tipo de crônica se aproxima muito do conto, né? Então, há uma grande semelhança entre uma crônica literária e um conto. Vamos observar todas essas características que eu elenquei para vocês lendo mais uma crônica. Só que desta vez a crônica será A Velha Contrabandista, do autor Stanislau Ponte Preta. Vamos ao texto. A Velha Contrabandista. Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava na fronteira montada na lambreta com um bruto saco atrás. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou e então o fiscal perguntou assim para ela: "Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia com esse saco aí atrás? Que diabo a senhora leva nesse saco?" A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais os outros que ela adquirira no odontólogo e respondeu: "É areia." Aí quem sorriu foi o fiscal. Acho que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou a velhinha que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora com o saco de areia atrás. Mas o fiscal ficou desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com muamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco. E ela respondeu que era areia, uai. O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha e todas as vezes o que ela levava no saco era areia. Diz que foi aí que o fiscal se chateou. "Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa coisa de contrabando pra burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é uma contrabandista." "Mas no saco só tem areia?" insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta quando o fiscal propôs: "Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada para ninguém, mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias." "O senhor promete que não espalha?" quis saber a velhinha. "Juro", respondeu o fiscal, "é a lambreta." O que é que nós observamos então nesta crônica? Trata-se de um texto curto, escrito em prosa e relatou um fato corriqueiro, neste caso, o contrabando de produtos. Ao mesmo tempo em que faz a crítica e promove a reflexão do leitor para esse fato, a crônica ela também gera humor, por ter como personagem principal uma velhinha que fazia o contrabando, algo considerado bastante incomum na nossa realidade. Existe a presença de dois personagens que dialogam na crônica. Também podemos observar que a linguagem ela é simples e coloquial, como por exemplo na fala da velhinha, quando ela diz: "O senhor promete que não espalha?" Segue também um tempo cronológico ao mencionar as expressões todo dia e durante um mês seguido. A crônica em questão, ela foi narrada em terceira pessoa, está lá exemplificado como
Era uma velhinha que sabia andar de lambreta. É a terceira pessoa, ela. Ela passava na fronteira montada na lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Então vocês podem observar, né, essa narrativa em terceira pessoa pelos pronomes, o pronome ela, né, ou a referência ali à velhinha, né, que é a terceira pessoa, os verbos, né, começou a desconfiar, passava, sabia. Então são verbos todos direcionados à terceira pessoa, né? Agora nós vamos à produção do texto, porque nós já estudamos as características da crônica. Nós hoje relembramos as características da crônica literária e agora então é a sua vez, né? Você deverá, com base nos seus conhecimentos do gênero crônica literária, produzir uma crônica, incorporando ao seu texto as características desse gênero. Vamos ver então algumas dicas e lembretes importantes que lhes serão muito úteis. Prestem bastante atenção nessa orientação. Primeiro, então, pense num fato corriqueiro do dia a dia, que possa render uma breve história e que, além de causar reflexão ou até mesmo uma crítica, pode ainda ser um fato engraçado. Se você criar personagens para essa história, se houver diálogos, por favor, observem como é que se estrutura esse tipo de construção, né? O uso adequado do travessão nas falas. Por se tratar de um texto em prosa, ele precisa ser organizado em parágrafos. E muita atenção, alunos, para a ortografia e a pontuação, né? Muito importante fazer essa revisão no seu texto depois que você terminar de redigi-lo. Também fica como dica, não faça um texto muito longo, pois não esqueça que a crônica é um texto curto. Lembre-se de valorizar a linguagem simples. Essa linguagem ela pode ser coloquial, com marcas da oralidade. Vocês observaram aqui na crônica da velha contrabandista que havia muitas marcas da oralidade, né? Ou seja, a forma como a pessoa fala. Muito importante você fazer um rascunho primeiro, depois você vai revisar o seu rascunho, vai fazer as adequações que forem necessárias e só então você vai passar o seu texto a limpo. É muito importante essa revisão. Nenhum texto a gente deve fazer já de imediato a sua versão final, né? Todo texto que a gente vai produzir é muito importante fazer primeiro esse esboço, esse rascunho, porque é ali que a gente vai revisar, que a gente vai melhorar todas as questões, né, de coerência, coesão, que a gente vai estar substituindo palavras que porventura foram muito repetidas, tá? Vai estar observando a pontuação, a acentuação das palavras, ortografia, e aí somente depois de tudo isso, o seu texto pode ser passado a limpo, né? Não esqueça também de dar um título bem criativo para a sua crônica literária. Vejam que aqui, né, na crônica do Stanislau Ponte Preta, ele chamou a crônica de A Velhinha Contrabandista, ou seja, já era um indicativo de que a velhinha fazia algum contrabando, não é mesmo? Só que o fiscal pensava que era alguma coisa que ela carregava no saco atrás da lambreta. E, na verdade, ela estava contrabandeando, então, algo muito mais valioso, né? Porque era a própria moto, a própria lambreta que ela passava todos os dias com uma
diferente pela fronteira. Então, seja criativo no seu texto, seja criativo também no título que você vai dar para a sua história. Ok, pessoal? Obrigada, então, pela atenção de vocês. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Até mais. Tchau!